Fala galera ligada no Pautas e Táticas, mais uma análise pós-jogo da Champions League aqui no canal. Dessa vez analisando o jogo de volta entre o confronto do Manchester City, que visitou o Borussia Dortmund e venceu novamente por 2-1. Repete o placar do jogo de ida, garante a sua classificação. Enfim, o Manchester City do Pep Guardiola consegue superar a fase de quarta de final, chega às semifinais, mas eu quero até entrar nesse assunto mais do que o jogo propriamente dito. Claro que vamos fazer aqui a análise pós-jogo, relembrar os melhores lances, falar da parte tática, mas o ponto principal do vídeo aqui é que não podemos pautar o sucesso ou fracasso do Pep Guardiola à frente do Manchester City de uma forma total e principalmente temporada após temporada, em se ele consegue ir longe ou ser campeão da Champions League ou não. Mas esse é o assunto mais até pro final do vídeo, mas no decorrer dele nós vamos destrinchar também. O Borussia Dortmund foi a campo precisando vencer por apenas 1-0, porque conseguiu um gol fora de casa, perdeu apenas por 2-1, no jogo que aconteceu no Etihad Stadium. Então repetiu a mesma escalação do jogo de ida. Eu disse naquele pós-jogo daquela partida que eu não acreditava que o Borussia Dortmund ia mudar a sua postura e de fato não mudou. Continuou jogando com duas linhas de 4, o Henry Kahn entre as mesmas, o Haaland solto mais à frente, compactação defensiva, esperando o erro da saída de bola ou da troca de passes do Manchester City, essa administração da posse que os times do Guardiola geralmente têm para poder contra-atacar os espaços às costas dos defensores. Por sua vez, o Pep Guardiola fez leves mudanças no time. A primeira delas, e acho que até que foi a única do time titular, foi a saída do João Cancelo, lateral que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele saiu do time e dessa vez os laterais foram Walker e Zinchenko. Eu vi muita gente falando, mas o Guardiola tá novamente inventando coisa, tá tirando o cara ali que era fundamental no time, mais uma vez ele tá forçando uma escalação, sendo ali aquele professor Pardal. Cara, o Guardiola mexe no time praticamente todas as partidas da temporada. Todas. Não só nas partidas decisivas, não só em mata-mata de Champions. Ele altera o time em todas as partidas. Então, acho que é muito maldoso até com ele e com qualquer outro treinador dizer que num fracasso é porque ele alterou o time, porque ele mexeu, porque ele inventou. Porque aí quando ele faz isso e dá certo, muitas vezes ele é o gênio, ele é o grande técnico e tal. E hoje até foi uma mudança um pouco mais leve, mas muita gente criticou, por exemplo, nas duas partidas o fato dele não ter usado um camisa 9, do Sterling ter começado o jogo no banco e ter jogado sem centroavante mesmo. A estratégia era usar ali aquele 4-2-4-0, eu ponho esse 0 porque realmente eram duas linhas de 4 com dois jogadores entre as linhas, o Gundogan um pouco mais alinhado ali com o Rodri entre as duas linhas e o Bernardo Silva com o De Bruyne um pouco mais recuado, justamente para quê? Para tirar o Borussia Dortmund de trás, para atrair a linha de defesa do Borussia Dortmund para frente e tentar com esses jogadores explorar, se não o poder de finalização que eles podem não ter comparado com o centroavante, por exemplo, mas o poder de infiltração desses jogadores vindo de trás, tanto dos dois pontas quanto dos dois meias, no caso, De Bruyne e Bernardo Silva, que fariam ali a função de falsos 9. Então tudo ali tem uma lógica tática por trás. E o fato de ele não ter usado o Cancelo no jogo é porque ele já tinha dois volantes entre as linhas. O Cancelo ele faz essa função de se tornar um segundo volante ao lado ali do Rodri. Se o Gundogan ia jogar um pouco mais atrás, a ideia era ter um dos dois laterais seguros, dependendo do lado que atacava. O lateral que ficasse seguro de outro lado, de um dos lados, acabava dando mais liberdade para que o outro lateral atacasse e que o ponta fizesse essa diagonal e fosse ali o 9, entre aspas, fazendo essa diagonal, atacando a área e tendo um pouco mais de presença vindo da ponta para o meio. Quando ele corta para o meio, um dos meias infiltra. Então tudo tem uma lógica ali estratégica. Algumas vezes vai dar certo, outras vezes não vai dar certo. Hoje a mudança foi mais suave, foi por isso que deu certo. Cara, eu acho muito cruel dizer isso também, porque vamos analisar lance a lance como se desenrolou o jogo. Logo aos 14 minutos, o Borussia Dortmund conseguiu abrir o placar, um lançamento da zaga, acha o Haaland, que leva a jogada para o fundo, rola para trás, o Dahoud chuta, a defesa do City corta e o Bellingham pega o rebote, uma finalização precisa, realmente um belíssimo gol do Borussia Dortmund que até aquele ponto servia. O Borussia estava se classificando. O primeiro tempo, inclusive, termina 1-0 para os alemães, mas o time do Dortmund fez o gol e recuou, chamou o City para o campo de ataque. Se a gente for ver
quais foram as principais chances do primeiro tempo a partir do gol do Borussia Dortmund? Todas elas foram do City. O De Bruyne, aos 25 minutos, acerta o travessão, numa jogada trabalhada, a bola sobra para ele na entrada da área, ele finaliza, a bola explode no travessão. Depois, aos 31, o Bellingham tira uma bola quase que ali em cima da linha, não chegou a ser em cima da linha, mas já tinha a bola passada pelo goleiro. Numa finalização do Mahrez, né? A bola sobra para ele chuta, o Bellingham tá ali. Eu até brinquei, né, de que aquele foi o segundo gol do Bellingham no jogo. Um gol ele fez e o outro gol ele tirou. Então, e aos 37 também tem um lance de jogada aérea que o Zinchenko cabeceia com perigo, mas o Hitz pega no meio do gol. Não foi uma defesa assim muito plástica, mas foi uma defesa difícil pela distância que o Zinchenko estava pro gol, e o Zinchenko aparecendo na área. Veja a liberdade que o Zinchenko, que é um lateral que muitas vezes fica preso de terceiro zagueiro ou joga pelo meio, aparecendo na área, né? Indo, atacando como um lateral mesmo, um lateral clássico, indo até a linha de fundo e chegando a aparecer na área para tentar um cabeceio. E aí no segundo tempo, cara, acontecem gols em erros do Borussia Dortmund. Aos 10 minutos, o gol do City sai em cobrança de pênalti do Mahrez. O pênalti é marcado porque o Emre Can abaixa o corpo e estica o braço, além de ampliar o raio de ação dele, né, em contato com a bola, esticando o braço, que configura pênalti. Cara, ele podia simplesmente ter esticado a perna, porque ele abaixou o corpo e esticou o braço para tentar alcançar a bola. Se ele estica a perna, talvez ele tivesse até mais êxito. Claro, ele podia furar a bola, ele poderia não afastar da melhor forma, mas não cometeria o pênalti. Pênalti cometido, gol do City na cobrança, gol do Riyad Mahrez. E aí o City passa a administrar um pouco mais a posse de bola, porque naquele momento 1-1 serve para o City, o empate serve para o City, e o único placar de um gol de diferença a favor do Borussia Dortmund que servia era 1-0. O 2-1 para os alemães ia levar o jogo para prorrogação. E o City era o visitante. Então ele teria mais 30 minutos para poder fazer um gol que, em tese, vale mais do que um gol do Borussia Dortmund. É praticamente um gol que vale por 2. O gol como visitante na prorrogação da Champions League. E, inclusive, a gente pode discutir essa regra aí se não é um tanto quanto injusta, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui a nossa análise. Aos 73 minutos, o De Bruyne faz uma jogadaça, finaliza com perigo, a bola passa rente à trave. Aos 75, sai o gol do Foden, um chutaço de fora da área, mas ele estava desmarcado num lance de bola parada. A defesa do Borussia Dortmund simplesmente deixou o Foden livre, e ele consegue, desmarcado, recuperar a bola enrolada para ele ajeita, finaliza com muita felicidade, um chute de raríssima felicidade, marcar o gol que dá números finais ao jogo. Depois dos 87, o próprio Foden recebe um grande lançamento do De Bruyne numa puxada de contra-ataque, rola para o Bernardo, que deixa a bola passar, né? Ele perde um pouco o tempo de bola, ela sobra para o Mahrez do outro lado, que meio que aos trancos e barrancos ali consegue passar por 3 marcadores, mas acaba perdendo o ângulo da finalização. E nos acréscimos, o Sterling também, que entra no segundo tempo, perde uma outra oportunidade no contra-ataque. O jogo se desenrola dessa forma. Você vê que em todos os melhores momentos, o único momento do jogo que eu falei que o Borussia Dortmund foi perigoso à frente foi no gol do Bellingham. E depois só deu o Manchester City na partida. Ou seja, o controle da posse, o controle, o domínio do adversário sempre estiveram ali. Jogando com centroavante ou não, jogando com o Cancelo na lateral ou não, com o Sterling sendo titular ou não, e acho até que o Sterling não mais surpreende ele ficar no banco por conta da atuação do Foden. O Foden, que sempre que vem jogando na temporada vem fazendo grandes atuações, já merece a titularidade realmente no Manchester City, seja na ponta mesmo, seja no lugar ali eventualmente do Bernardo Silva, fazendo essa dupla de falsos 9 com o De Bruyne, ou seja, com um 9 de verdade, né? Voltando para aquele esquema tradicional do 4-3-3 e voltando a ter ou o Agüero ou o Gabriel Jesus à frente. Enfim, isso tudo vai valer de estratégia que o Guardiola monta variadamente de jogo a jogo. E isso ele faz na Premier League, isso ele faz na Champions League, isso ele faz na Copa da Liga, na FA Cup. Em qualquer campeonato, o Guardiola sempre monta o time de acordo com a estratégia que ele pensa para aquele jogo. Quais os motivos levam ele a pensar dessa forma? Se é tentar espelhar o esquema tático do adversário, como foi contra o Lyon, se é para poupar alguma peça ou não, num momento mais errado, mas por razões médicas, tudo isso a gente nunca vai saber, mas ele sempre tem os motivos dele para mexer no time, assim como qualquer outro treinador. Então, assim como ele mesmo diz que não é gênio quando faz
acertadamente as mudanças no time, ele também não é nenhum fracassado, ou já deu, ou acabou a era Guardiola, quando isso não acontece. Eu sei que muita gente ia decretar o fim do Guardiola se essa classificação não viesse de novo nas quartas de final. Felizmente para ele e para o futebol, e principalmente para o Manchester City, o City avança às semifinais. Vamos ter um grande confronto aí entre Manchester City e Paris Saint-Germain. Mais uma vez teremos uma equipe que nunca foi campeã, no mínimo chegando na final, seja o Paris Saint-Germain pelo segundo ano consecutivo, seja o Manchester City pela primeira vez em sua história, já que chega às semifinais apenas pela segunda vez em toda a história da Champions League, em toda a história da existência do Manchester City. Então, faz história o Guardiola hoje, mas também limpa um pouco dessa mancha negativa que ele tinha no time. E eu não estou tirando a culpa, isentando a culpa do Guardiola em outras eliminações em que ele mexeu errado no time, não. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é ignorar que nessas 5 temporadas que o City tem o Guardiola como técnico, está caminhando para sua terceira Premier League consecutiva, pode chegar ao seu 4º título, por exemplo, de Copa da Liga consecutivo, vem dominando os adversários na Premier League, quando ganha nadando de braçada, vem conseguindo constantemente presença dentro do G4, e isso pode parecer o mínimo, mas num campeonato competitivo como é o campeonato inglês, como é a Premier League, com o volume de times que tem grandes ambições, que investem muito, sim, esse é um grande feito. O Guardiola chegou a ser campeão da Premier League com 100 pontos, o Guardiola chegou a ser campeão com 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool, 98 contra 97, se eu não me engano, sendo que o time adversário dele, o Liverpool, tinha perdido apenas uma partida em 38 do campeonato, justamente contra o City do Guardiola. Então, cara, é muito grande o que o Guardiola vem fazendo no City, foi muito grande o que ele fez no Bayern mesmo sem a Champions. Então não dá para resumir o Guardiola só nos 2 anos, nas 2 temporadas que ele ganha a Champions pelo Barcelona, e dizer que depois daquilo ali ele é uma mentira porque ele não ganha a Champions. O Guardiola representa um legado futebolístico, ele representa a mudança de patamar do Manchester City, por exemplo. Ele é o símbolo de uma maneira de jogar futebol que ditou tendência, Depois daquele Barcelona de Guardiola, muita gente passou a tentar copiar aquele modelo de jogo, entre eles o próprio Manchester City, ou repensou a sua forma de jogar para tentar anular aquele tipo de jogo, fora vários outros treinadores que ele inspirou pelo mundo, várias revoluções táticas de posições, como por exemplo o goleiro líbero, claro que não foi uma invenção dele, mas é um aperfeiçoamento dele, dentro desse estilo de jogo, a linha alta, a compactação ofensiva, as triangulações, o uso da saída de 3, do terceiro homem, abrir o campo com os pontas, usar os laterais por dentro, o falso 9, tudo isso é legado do Guardiola. Então a grandeza do Guardiola não pode ser colocada em questionamento por conta de vai passar para as semifinais de Champions League ou não, se vai ser campeão da Champions League ou não. Eu acho que nenhum trabalho de técnico deve ser pautado nesse tipo de comentário, nesse tipo de questionamento. E não é porque eu sou fã do Guardiola que eu estou dizendo isso porque ser fã do Guardiola é consequência de eu ser fã de futebol, de eu gostar do bom futebol. Então é muito bom que eu esteja falando isso num momento em que o Guardiola consegue o seu objetivo de passar para as semifinais junto com o Manchester City pela primeira vez em 5 temporadas. Porque talvez eu seria mal interpretado aqui, seria como se fosse um choro meu fazer essa defesa ao Guardiola. Inclusive o primeiro vídeo da história do Pautas e Táticas foi especulando se o Guardiola, como seria a seleção brasileira se o Guardiola fosse o técnico da seleção. Então só isso já traduz a minha admiração que eu tenho por ele. Mas é bom que eu esteja falando isso sem que ele tenha sido derrotado, para que isso seja mais do que um aviso, um conselho, uma dica, uma reflexão para a gente. Caso o City caia nas semifinais ou não ganhe, chegue na final e perca, ou se venha a fracassar em outras temporadas, à frente do próprio City ou de outro clube, que ele não venha mais a ser campeão da Champions League nunca mais na carreira dele, pra gente lembrar do grandioso treinador que é o Pep Guardiola, e pra gente deixar de ser cruel, de pautar o resultado, o sucesso ou o fracasso em vai ganhar o jogo, vai passar de fase ou não, porque hoje o City se classificou com 2 gols feitos por erros do adversário. O Guardiola nada teve a ver com isso, ele não é gênio porque ele conseguiu a classificação hoje, e ele não seria um fracasso total porque mexeu,
no time, porque foi professor Pardal, porque não colocou centroavante, porque tirou o Cancelo do jogo. Então eu queria fazer essa reflexão para vocês, mais do que essa análise pós-jogo, mas nós temos que admirar muito mais o trabalho do cara, que é o técnico do time que vem jogando o melhor futebol do mundo atualmente. Na minha opinião, mesmo jogando esse melhor futebol do mundo, não é favorito contra o Paris Saint-Germain. Acho que o Paris Saint-Germain nos últimos anos dá uma subida de patamar, né? Principalmente por conta de Mbappé e Neymar. Mas hoje o Paris Saint-Germain está num estágio um pouco mais avançado em termos competitivos, numa competição de mata-mata, tem um estilo de jogo um pouco mais seguro, tem uma maturidade de elenco nessa fase da competição até maior do que o Guardiola, mas vai ser um grandíssimo confronto, mais um, né? E que vai valorizar muito mais caso o Paris Saint-Germain passe de fase pela campanha que ele vem fazendo, deixou o Manchester United na fase de grupos para trás, Barcelona e Bayern agora no mata-mata, vai pegar também um dos outros grandes favoritos ao título, que é o City, ainda pode pegar um Chelsea ou um Real Madrid na final da Champions League. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você é novo aqui no canal e gostou do conteúdo, se inscreva. Se ainda não te convenceu, assista outros vídeos aqui do canal, tem outras análises pós-jogo, tem análises rápidas de time. Pode deixar a sua sugestão nos comentários, dê seu like se você gostar, compartilhe com os amigos. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas e até a próxima!